deu já nosso horário, 15h05, né? Tem mais gente entrando aí. Antes da gente começar, queria que as pessoas falassem de que cidades estão falando, para a gente saber um pouquinho. A maioria eu sei quem é, mas algumas pessoas não sei. E agora vamos começar a tão esperada live com a minha doutora, mestre, que a gente tanto gosta de ter aula com ela, e que bom que eu vou poder trazer ela para muita gente ver. Quero que você se apresente para a gente um pouquinho aí, Camila. Vai lá, fala quem você é e por que você está aqui, por que será que a gente trouxe você aqui, tá? Obrigada pelo convite, Sônia. É um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho do que eu sei e poder ajudar as pessoas nesse momento aí inédito e difícil, né? Então, meu nome é Camila Campanhã, eu sou neurocientista, psicóloga, professora em 2 universidades, né, no Mackenzie e na Cruzeiro do Sul, e pesquiso neurociência cognitiva e social, né? E eu também atendo na clínica e sou supervisora clínica na universidade. Assim, um resumão aí do que eu faço. E eu dou aula no Mackenzie na pós de neurociência e psicologia aplicada e na graduação de psicologia na Universidade Cruzeiro do Sul. Que mais? Fala tudo que você já estudou, tem mais coisa aí, conta. Eu estou muito orgulhosa de ter aula com você. Já é o terceiro módulo que a gente está tendo com você, né? O segundo. Nem lembro mais. Acho que é o terceiro, né? Terceiro módulo. Segundo. Terceira disciplina, mas o segundo módulo, né? Acho que foi isso, né? Então, eu pesquiso tomada de decisão, principalmente tomada de decisão social, né? Comecei estudando tomada de decisão de risco, depois tomada de decisão social. Comecei a estudar por estimulação cerebral, né? Estou tentando modular a atividade cerebral e ver o que mudava na tomada de decisão, entendendo quais áreas cerebrais são importantes na tomada de decisão de risco. Depois eu migrei para tomada de decisão social, onde eu estudo atividade cerebral, por meio da eletroencefalografia, né, do famoso EEG, e a relação entre confiança e empatia na tomada de decisão. Né? E aí eu tenho tentado estudar tomada de decisão social em outros contextos, como para liderança, percepção de líder moral, pragmático, e também tenho feito estudos na área clínica, né? Por exemplo, estudo de paciente com Parkinson e tomada de decisão, intervenções de neuromodulação para tratamento de depressão e quadros clínicos neurológicos como traumatismo crânioencefálico. Então, eu tenho esses 2 lados, né, que é o clínico, mas também a parte de pesquisa da tomada de decisão, que ela se aplica em vários setores, né, em vários âmbitos. Eu estudei essa parte de eletroencefalografia e neuromodulação, foi que eu mais dei ênfase da parte de neurociência, né? Mas eu estudo de tudo, de neurociência social e de neurociência cognitiva. Tenho parcerias de pesquisas nacionais e internacionais. Agora a gente está fazendo uma parceria com a Universidade de Coimbra, super legal, num projeto também de intervenção clínica, onde eles vão avaliar o efeito da intervenção pelo jogo de tomar decisão social, que é o Detector Game. Então, estou ajudando eles com o Detector Game. E estamos vendo outras parcerias de pesquisa também agora no momento. Então, por isso que eu convidei Dona Camila, professora, mestre amada de todos nós lá da Mackenzie, para falar sobre isso. Então, o nosso papo aqui promete muita coisa interessante. Quem está nos assistindo, dá coraçãozinho para mais pessoas entrarem, porque a nossa ideia aqui, gente, é trazer um pouco de dicas de o que a gente faz. Está quase todo mundo em quarentena. Eu, infelizmente, não estou, felizmente não também, porque tem coisas que a gente vai falar sobre isso. Dá uns coraçõezinhos para mais pessoas entrar. E a gente tem gente do Rio de Janeiro, São Paulo, Sorocaba, foi o que eu consegui ver aí. A gente está conseguindo, já pelo menos 2 estados eu vi que a gente está abrangendo. Se tiver mais alguém de outro estado, de outra cidade, conta para a gente. Vou começar direto, né? É o nosso objeto de estudo lá no APOS, no Mackenzie. Como é que o cérebro nosso, né, influencia nosso organismo nesse momento e por que a gente está vendo tantas pessoas com posicionamento diferente em relação a isso, né? Vou falar um pouco da prática, você fala dessa parte maravilhosa da teoria e prática também da ciência. Eu convivo com muitas pessoas e tem gente assim desesperada que não penteia nem o cabelo mais, e tem pessoas que estão vivendo normalmente, seguindo as regras de higiene, algumas orientações, mas que estão vivendo, né? A gente está vivendo no meio a um caos, mas elas reagem de mais forma. O que acontece, Camila, que cada um é de um jeito? Conta pra gente. Então, né, o nosso cérebro, ele está sempre monitorando tudo que está acontecendo no ambiente para nos ajudar a aumentar nossa chance de sobrevivência, né?
Algumas pessoas elas vão ser mais ou menos resilientes nessas situações de estresse por N fatores. Mas vamos falar de um fator importante que faz com que a gente seja tão diferente, nossa história de vida, né? Então nós temos hoje evidência científica que crianças que passaram por muito estresse nos primeiros anos de vida, ou as mães durante a gravidez, tem estudos falando do estresse também, então, ou seja, o nível de cortisol durante essa gestação, o nível de cortisol nesses primeiros anos de vida dessas crianças, vão alterar a função cérebro e corpo, o eixo que a gente chama HPA, hipotálamo, pituitário e adrenal, fazendo com que ele fique hiperativo. Então essas crianças, elas ao longo da vida vão tendo níveis elevados de estresse sem nada acontecer, cortisol sem nada acontecer, de linha de base. E quando alguma coisa acontece, mais estresse. Então uma das hipóteses é que nós temos pessoas mais hipervigilantes e menos resilientes por conta desse fator epigenético, né? Então esse excesso de cortisol mudou a sua neurobiologia, o funcionamento cerebral. Tem uma amígdala, que é duas estruturas pequenas aqui localizadas no meio, na lateral do cérebro, um pouco mais para dentro, hiperativadas. Então essas pessoas têm maior chance de desenvolver quadros de ansiedade, de pânico, estresse pós-traumático e situações como essa de crise. Também tem estudos mostrando que não necessariamente a pessoa precisa ter passado por uma situação estressante nessa infância dela, né? Os estudos mostram que essa mutação epigenética, ela passa de geração para geração. O que é isso? Esse nível elevado de cortisol na primeira infância, ele faz com que o gene GR, não se desenrole. Nossos genes ficam enroladinhos, né? Para eles serem expressos, ou seja, para produzir a proteína e ele ter a função dele, ele precisa se desenrolar. E com excesso de cortisol, esse gene não desenrola. Então essas pessoas que têm o gene enroladinho não produzem a proteína importante para reduzir o estresse. Então essas pessoas têm muita dificuldade de relaxar depois de uma situação estressante. Já as pessoas que têm esse gene desenroladinho, elas conseguem relaxar depois de uma situação estressante. Daí tem estudos mostrando que se o bisavô, né, o avô, a avó, passou por um estresse muito grande, então eles estão estudando netos, né, agora, né, chegando nos netos, mas estudando os filhos de sobreviventes de guerra, né, de que passaram por situações de guerra, eles têm maior chance de desenvolver quadros de ansiedade, pânico, estresse pós-traumático, porque esse gene passa até 4, tem estudo falando até 5 gerações. Então isso já faz com que a gente seja muito diferente, por isso que algumas pessoas têm maior facilidade de reagir ao estresse e a situações inéditas como essa, e outras têm mais dificuldade. Então tem uma alteração neurobiológica que não necessariamente aconteceu na primeira infância dela, mas que já vem de outras gerações. E hoje a ciência está tentando descobrir como impedir, então, que esse gene continue perpetuando, ou como diminuir os efeitos, ou fazer com que ele seja expresso, para que as pessoas consigam não melhorar, né, essa reação ao estresse, diminuir as chances de ter quadros de pânico, estresse pós-traumático, ou quadros de ansiedade, e não passar mais para frente esse gene. Esse é o desafio da ciência agora. Essa é uma variável. A outra variável é o quanto essas pessoas têm habilidades ou recursos para lidar com situações estressantes. O quanto elas aprenderam durante a sua vida habilidades e recursos para se acalmar, para conseguir avaliar a situação de forma mais adequada e administrar. Quanto essas pessoas conseguem achar estratégias interessantes de resolução de problemas e conseguirem aí lidar de uma forma melhor, né? Então, essas são algumas variáveis que vão contribuir, além do ambiente, né, no momento agora, dependendo de como essas pessoas já estavam, né, antes da pandemia. Então, se já tinham pessoas sofrendo de ansiedade, se já tinham pessoas sofrendo com alguma outra condição de estresse intensa, essa pandemia é um estresse maior ainda, então é mais difícil para elas lidarem. Então, a resiliência hoje a gente sabe que é multi, né? Ela não é só psicológica, não é só pensar positivo. Não é só aprendida, né? Não, quando eu aprendi isso, né, com a Camila, né, isso mudou muita coisa. Eu tive que confessar com ela que eu fazia treinamento para as pessoas serem mais resilientes. E eu vou te contar uma coisa, Camila, isso que eu aprendi com você lá na pós, me ajudou muito, porque eu estou fazendo uma mediação, tem empresas que não puderam parar. E a gente teve que abrir esse jogo, porque
As pessoas que são mais resilientes, que não se apavoram com as coisas, não entendem como as outras pessoas estão apavoradas. Então, sim, a intervenção que eu tive que fazer ontem e hoje numa empresa, eu me senti muito mais segura de acolher essas pessoas que estão assim, porque não é só simplesmente, conversa com elas, elas vão começar a pensar com você, muito pelo contrário, é algo que dá para a gente melhorar sim, os nossos recursos emocionais, dá, mas leva um tempo. E no meio desse caos, é mais acolher essas pessoas e ver o que a gente faz. Se você não está bem, então fique em casa. Então, eu quero agradecer até, que foi um aprendizado que eu tive com você. Eu já trabalhava essa questão de mediação de crise, na questão emocional nas empresas, mas está dizendo que travou. Vocês estão vendo aí, pessoal? Está travado? Acho que não. Que estranho, para mim está normal. Para mim está normal. Estamos só nós duas que estamos falando uma para outra. Será? Pessoal, me pergunta se travou. Então, essa ajuda que você me deu me fez ser uma profissional mais segura nesse momento. Então, isso me ajudou muito, né? E o pessoal que está aqui está dizendo que está gostando bastante. Vocês podem interagir com a gente quando... Aí, voltou já. Quando a gente tiver um tempinho, a gente coloca as perguntas ou algum comentário. Vai falando se vocês gostaram mesmo, porque a Camila é uma aula. Só quando ela começa a abrir a boca já é uma aula. Agora eu vou com uma outra pergunta aqui, tá? E como é que isso fica no coletivo? Porque acho que eu vou pegar o exemplo que eu passei ontem e hoje, né? Que ontem a gente estava com todo mundo na empresa, porque tem empresa que não vai poder parar. E quem estava muito, muito nervoso começou a meio que deixar as pessoas também mais que em pânico, né? E a gente teve a ideia de falar, gente, se você não está conseguindo ver, nós vamos considerar que você não está preparado, então fique aqui. E aí ontem a gente deixou a pessoa ficar em casa e veio 50% das pessoas que estavam se sentindo bem. Hoje parecia outra empresa, né? Então, como que é essa questão coletiva, né? Que seria uma consciência meio que coletivo no meio do caos, como que umas pessoas influenciam a outra, que isso ficou tão vivo para mim, mas eu queria que você desse essa base científica aí pra gente entender que é isso mesmo, ou não. Então, na verdade, como a gente estava falando, né, algumas pessoas têm maior ou menor dificuldade e a gente tem que ajudar, a gente tem que instrumentalizar essas pessoas para poder lidarem com essas situações inéditas e que estão deixando elas apavoradas, né? Mas o nosso cérebro, ele foi equipado para estar comparando e monitorando tudo que está acontecendo à nossa volta. E o outro é uma referência muito importante para mim, né? Para nós, né? Se a gente vê isso em fenômeno de grupo, se alguém sai correndo, gritando, ninguém vai perguntar por que ele está correndo e gritando. Todo mundo sai automaticamente correndo e gritando. Porque para eu sobreviver, né, para nossa sobrevivência, é melhor a gente correr também e depois ver o que era e dar risada, do que ficar e correr o risco de morrer, né? Então, nosso instinto de sobrevivência faz com que muitas vezes tenha esse efeito manada, né? A gente comportamento dos outros. E tem vários estudos sociais mostrando isso, tanto de uma forma positiva quanto negativa, né? Então, quando as pessoas estão muito ansiosas e elas começam a falar dos medos delas, elas começam a fazer o outro pensar se ele não está realmente não levando muito a sério, se realmente é mais sério aquilo do que ela estava pensando. E aí, quando ela vê outras pessoas tentando se precaver, ela também vai tentar precaver. A mesma forma ao contrário. Se tem gente fazendo churrasco, ainda aí na rua, achando que o coronavírus é um vírus super simplesinho, o que não é, ele é super grave, né? E não sabemos quase nada sobre esse é o maior problema sobre ele, né? Também faz com que as pessoas desistam de se cuidar e de se precaver. Porque, tá todo mundo aí na rua, só eu que estou me preocupando, então tem alguma coisa errada. O outro é o meu parâmetro, né, do que é bom ou ruim, se eu estou com uma habilidade acima ou abaixo. Então a gente está sempre comparando, porque o cérebro precisa de uma referência, ele usa uma referência para a gente poder ter maior certeza das coisas e poder sobreviver dentro desse grupo, né? Para a gente pertencer ao grupo, nós temos a necessidade de pertencimento a grupos, né? Justamente porque a gente é um bichinho, eu brinco que a gente é um bichinho fraquinho, molinho, né? Que morre com qualquer tombinho e se corta com folha sulfite. Então a gente só sobreviveu como espécie. É bárbaro. Uma coisa assim, bem bobinha, mas concreta, para mostrar como a gente é fraquinho e como a gente precisa um dos outros para sobreviver. Então, o comportamento em grupo, ele é diferente do individual, porque para esse grupo sobreviver, ele também precisa ser coeso. Então, se tem gente assustada e os outros não estão, ele também vai pressionar para que esses outros entrem nesse modo aí de autopreservação, para poder
a sobrevivência do grupo. Essa pessoa que está assustada, ela está interpretando que o grupo está com uma grande ameaça, ela está com grande ameaça. Então, para ela não faz sentido os outros não responderem. E os outros começam a perceber, então, que deve ser uma ameaça maior, e eu não estou levando a sério, então eu vou me precaver. Então, isso funciona tanto para o positivo, como promover que as pessoas fiquem em casa, que elas façam higienização, se ela vê que está todo mundo cumprindo, não tem ninguém na rua, eu não vou. Mas também para o lado negativo, como aconteceu aí na empresa. Então, acalmar as pessoas, mostrar para elas as alternativas que se tem para poder se prevenir e cuidar, dar suporte, ver o que essa pessoa precisa para poder ajudar a acalmar o grupo todo e todo mundo trabalhar juntos, vai ajudar bastante. A cooperação e a reciprocidade, né? Criar confiança, cooperação e reciprocidade entre os líderes, equipe e entre equipe, eles se sentirem protegidos, diminui também esse fenômeno, né? Quanto mais ameaçadas as pessoas se sentirem, quanto mais elas entenderem que o outro não está nem aí com elas, mais elas vão ficar assustadas e esse fenômeno vai perdendo o controle, né? É difícil de controlar, porque realmente nós estamos com um inimigo invisível nesse caso, né? Que a gente não sabe muito bem sobre ele, por isso que estamos vendo muitas pessoas assustadas, né? Mas a gente consegue saber, né, e passar para essas pessoas o que pode ser feito para evitar, o que já está sendo feito para evitar. Eu estou vendo várias medidas que os mercados, por exemplo, que não podem parar, que estão fazendo, mostrando que se preocupa com os funcionários que estão lá e que estão preocupados em também atender a população, né? Achar um senso de propósito também ajuda esses funcionários, essas pessoas que precisam trabalhar, a vencer um pouco o medo e conseguirem se unir entre eles para que esse grupo se apoie, dê suporte um para o outro, que coopere, seja recíproco para poder lidar com esses desafios. Eu vou fazer uma pergunta que eu não tinha pensado antes, mas assim, algumas pessoas me procuraram e falaram que acordaram no meio da noite, né? Sentindo meio que uma falta de ar, que quase que não abriu o olho. Acho que voltando à nossa primeira pergunta, e até sabiam da nossa live hoje, e comentários que você acha que eu vou ver se a gente consegue trazer isso um pouco lá. Como que é essa questão no nosso cérebro, né? De, eu acho que eu tô com febre, vai lá ver, não tá com febre. Isso também é o nosso cérebro danadinho que faz isso com o nosso corpo? Conta um pouco pra gente o que você pensa disso. Então, quando o nosso cérebro está em hiperalerta, vigilância, né, entendendo que tudo é um perigo, é uma ameaça, nesse caso, o perigo e a ameaça é você sentir esses sintomas, falta de ar, febre, esses mal-estares, né? O nosso cérebro também fica hipervigilante a qualquer coisinha que a gente sinta. Essa coisinha que você sentia antes, tipo coceira na garganta, espirrou, né, que o pessoal tá zoando, espirrou, sai todo mundo correndo, né? Esses sintomas que antes a gente não ligava, agora o nosso cérebro está hipervigilante e achando que ele é um perigo real. Então, se você começar a perceber, vai disparar a amígdala, né, que é o nosso sistema de alerta do cérebro, essas duas estruturas na frente do hipocampo, aqui mais na lateral, mas mais para o meio, né? E ela vai desencadear essa reação de estresse, né, do eixo HPA, hipotálamo pituitário adrenal. O cortisol vai liberar a adrenalina, e aí a adrenalina em excesso, junto com o cortisol em excesso, vai fazer com que o nosso coração acelere, a nossa respiração acelere, e isso faz com que a gente possa sentir dificuldade de respirar. E esse estresse, né, esse medo, essa automonitoração, ela não desliga quando a gente dorme. Tanto é que as pessoas relatam quando estão ansiosas e preocupadas que o sono é leve, acorda toda hora, ou acorda muito cansado, como se não tivesse dormido nada. Não dormiu mesmo, porque não fez todos os ciclos do sono que são importantes para a gente ter um sono de qualidade. O sono fica superficial porque o seu cérebro está em hiperalerta. Então, se estava perigoso você acordado, se já era perigoso lidar com esse inimigo acordado, imagine na ausência da consciência, que é quando a gente dorme, né? Um dos momentos em que a gente perde a consciência naturalmente e ela volta de manhã naturalmente. Essa hipervigilância do cérebro faz com que o cortisol fique sendo expresso numa excessiva. E esse cortisol não deixa a gente desligar, não deixa a gente ter um sono profundo e tranquilo. Então, qualquer coisinha, você acorda. E você acorda sentindo os sintomas de ansiedade, taquicardia, porque você está em estado de alerta.
Então, se o cérebro seu detectou alguma ameaça durante a noite, ele vai te ativar o sistema de luta e fuga, o eixo HPA. Ele vai te preparar para você pular da cama e lutar, ou fugir. Então, a gente acorda com as reações de ansiedade, né, de estresse, como se tivesse realmente que sair correndo ou tivesse que lutar com algum inimigo lá fora, mesmo não sendo real. A Ana Pretel, aqui, acho que a Ana Carolina Pretel, falou: meu namorado está assim, cada dia ele sente uma coisa. Ana, se você puder convidar ele para participar, que nós vamos falar mais sobre isso, é legal. Sim. Mas se não, nós vamos deixar, envia pelo aviãozinho aí para ele, chama ele agora, se ele puder, se ele tiver home office também. Mas depois nós vamos deixar gravado isso, vou colocar no meu canal lá, RH Descomplicado. Hoje mesmo eu vou disparar já no meu Instagram, mas passa para quem está sentindo, porque parece brincadeira, gente, mas eu estou vendo muita gente tossiu, começa a passar mal na hora, acha até que está febril. E a gente vai ver a questão e não tá. Então é importantíssimo. Teve uma pergunta lá atrás, que é da Carolina Ribeiro. Carol, nós vamos terminar daqui a pouco nossa live com essa pergunta, que é a pergunta que não quer calar. Então nós vamos fazer essa pergunta assim, eu tenho um roteirinho aqui. Olha lá, mediu a febre, mas não estava com febre. Falava que estava com falta de ar, mas peguei psicólogo, que é psicológico. E sabe que também eu penso, Camila, né? Ontem eu conversando com as pessoas lá na empresa, falar, meu marido falou isso para mim, para quem estava nervoso. Às vezes, a pessoa que está do seu lado, como se ela estivesse falando isso só meio que para te despistar, que nem mãe faz com o filho. Então, quando eu falei, não porque eu estava falando algo, uma novidade, eu estou falando algo que a gente está ouvindo por aí, mas por eu estar emocionalmente mais afastada e por eles sentirem que é uma profissional, a pessoa, opa, tem mais uma pessoa falando e essa pessoa não está falando para me despistar. Então, mostrem esse vídeo, Ana, para o seu namorado aí, né? Que ele vai falar, nossa, é uma doutora, a doutora Camila falando, então deixa eu tentar ouvir. Isso são várias estratégias que a gente tem que pôr para trazer as pessoas um pouquinho mais para uma realidade mais tranquila e tentar lidar com os sentimentos, porque não é fácil. A gente acha que, para mim, que sou uma pessoa super positiva, é um pouco mais tranquilo, que eu já tenho esse meu espírito. Mas eu estou vendo familiares meus que vai pegar o pão, coloca a luva, joga a luva, passa álcool gel no saquinho, já troca, já joga tudo fora. E quem somos nós? Claro, tem que tomar cuidado? Tem, mas não com uma neura tão grande que às vezes a pessoa está. E é real que a pessoa está sentindo. Não é teatro, não é... E ela não consegue controlar. Estou certa ou errada, Camila? Me corrija aí, você que é a doutora. Não, realmente é real para ela, né? As reações fisiológicas são reais. Ela está sentindo falta de ar, ela está sentindo o coração acelerado, ela está sentindo mal-estar. O que não tem é um problema fisiológico, né? Ela não está com a doença, mas ela está sentindo esses sintomas. Para ela é tudo real, para o cérebro dela é real. A gente tem que ajudar essas pessoas a verificar a veracidade do que ela está pensando e sentindo, né? Então, uma alternativa é verificar se todos os sintomas fazem sentido e também a intensidade deles. Existe agora aplicativo, não sei se vocês viram, de um enfermeiro virtual que você vai fazendo as perguntas e ele diz se esses sintomas fazem parte ou não do coronavírus. Por exemplo, espirro não é um dos sintomas do coronavírus, é mais a tosse. Mas se espirrou, as pessoas saem correndo achando que já é o coronavírus, né? Realmente a gente precisa ter cuidado, mas quando isso é excessivo, começa a gerar dificuldade, ansiedade nas pessoas. Elas começam a ficar muito ansiosas, achando que tudo está contaminado. E isso pode levar a um estresse muito grande, né? Mas realmente a gente precisa ajudar essas pessoas. Então, uma das formas de ajudar essas pessoas é fazer um exame de evidência, verificar os fatos que comprovam de que aquilo que ela está sentindo faz parte ou não do coronavírus, faz realmente de ser um quadro clínico ou não. O conhecimento é uma ferramenta importantíssima. Então, as informações claras, concisas, objetivas, são fundamentais para as pessoas diminuírem essa ansiedade de que tudo que ela está sentindo possa ser o coronavírus. Se eu não sei quais são os sintomas direito, se eu não tenho ideia de como se manifesta, como, quando, onde, é pior. As pessoas ficam mais ansiosas e mais hipervigilantes a qualquer sintoma que elas tenham. Então, saber bem sobre o quadro de fontes confiáveis, e não das fake news, posts de Facebook e essas coisas, que está lotado,
Se desliga dessas notícias e vai nas fontes oficiais, nacionais e internacionais, como a OMS, né? O Ministério da Saúde, para você ter a informação correta do que é o quadro. O conhecimento é fundamental para a gente poder entender o que está acontecendo com a gente, né? Quando você tem esse conhecimento, você já elimina um monte de outras coisas que você ficaria hipervigilante se você não soubesse disso. Já diminui bastante a ansiedade. Ter o conhecimento também da prevenção e do controle também diminui a ansiedade, porque se eu sei que eu estou tomando as medidas e os cuidados adequados, eu não tenho por que me preocupar. E se mesmo assim a pessoa se sentir preocupada, ela tem que lembrar disso. Quantas coisas ela já fez para evitar a contaminação e que a chance ou probabilidade chega a ser quase zero de contaminação. Então, eu ter informação super clara, sem fake news, né? Porque as fake news é que assustam as pessoas, é importantíssimo para que essas pessoas também se acalmem. A nossa sociedade pensa de que falar sobre é pior. Então as pessoas ficam evitando de falar, mudando de assunto. Não, pelo contrário, a gente precisa falar sobre, precisa esclarecer, precisa ouvir essas pessoas que estão ansiosas, acolher, entender o que está acontecendo com elas para poder ajudar. Se falar para ignora, não liga, você está não só invalidando, mas deixa a sensação para essa pessoa que está hipervigilante de que não estão dando atenção e que ela não vai ter socorro quando precisar. Ou seja, fica pior ainda, né? Tá vendo? Ninguém tá nem aí que eu tô sentindo. Se eu tiver um treco aqui, eu vou morrer, porque ninguém vai... Aí os pensamentos vão ficando mais catastróficos, né? Então, validar que ela tá sentindo é real, porém, não é uma condição clínica. E que é possível, por meio de outras técnicas que eu posso estar falando também, reduzir essa excitação fisiológica e conseguir sair dessa hipervigilância. Olha, a gente está falando, mas olha que sério, a Júlia está nos acompanhando e ela está fazendo um desabafo, né, Júlia? Sinto que minha ansiedade já está chegando no limite com essa situação. A Sandra, eu tenho asma, comecei a sentir a garganta fechada, uso alerina e isso dá uma cigarra e comecei a ficar preocupada. Sim, pedi para ele entrar agora para se conseguir. A Cíntia, a instabilidade no momento deixa a ansiedade à flor da pele, tem pigarra. Estava desempregado há 1 ano, quando meu trabalho deveria começar no dia 6. Agora estou muito ansioso com a situação toda, como me comportar. Acho que nós vamos ter que fazer umas 3 lives, porque tem um monte de coisa para perguntar aqui. As pessoas estão precisando desse espaço, Camila. Acho que a gente está tentando o nosso objetivo aqui, que é isso. Às vezes a gente não tem um profissional que a gente confie para falar. Eu procurei a Camila, finalmente, uma pessoa que dá para confiar no todo o trabalho dela, o que ela já tem de conhecimento. E a Sandra falou, procuro relaxar, mas me assusta às vezes, parece que piora. Acredito que é a preocupação. Tem um monte de gente aqui falando sobre isso, né? E aí, então, como não entrar em pânico, Camila? Porque essas pessoas, se elas estão trazendo isso aqui pra gente, não sei se são conhecidas suas, umas eu conheço, outras não, que hoje é uma terça-feira, às 15h33, e pessoas podendo aproveitar esse espaço com a gente para poder pelo menos falar e saber que vocês não estão sozinhos, e a Camila agora vai falar como fazer para não entrar em pânico e depois vamos dar mais dicas aí. E aí, Camila, como fazer? Sim, isso é uma coisa que eu e outras professoras da psicologia estamos nos mobilizando para poder ajudar as pessoas que realmente têm um grupo grande com dificuldade de lidar. Primeiro, o conhecimento. Vocês agora tiveram conhecimento de como funciona, como que seu cérebro lida com essas informações, que o que você sente é uma reação fisiológica natural de medo, de ansiedade. Entender isso já ajuda muito a você não levar tão a sério essas reações fisiológicas, né? E esses medos que a gente tem sentido. Então, o primeiro passo é esse conhecimento, a informação sobre a doença e o conhecimento e informação sobre como seu corpo reage à ansiedade e ao medo. O segundo, não se culpe, não se martirize por sentir medo. Medo é normal, é um mecanismo de sobrevivência, a gente precisa dele, né? Se as pessoas não tivessem com um pouquinho de medo, estaríamos todos na rua com um índice muito mais alto de contaminação que a gente tem hoje. Então é importante a gente ter medo, não é uma emoção, um sentimento, né, desnecessário ou errado, porque a nossa cultura prega isso, né? Que medo é coisa de pessoas fracas, é uma vulnerabilidade, uma fraqueza. Não, medo é fisiológico e é essencial para a nossa sobrevivência. Porém, quando ele é excessivo, ele nos prejudica, né? Ele nos paralisa, gera todos esses sintomas e nos deixa
como é que fala? Nos paralisa, nos deixa mobilizados, nos prejudica no nosso dia a dia, nas nossas tarefas. Então, a segunda coisa é primeiro você avaliar a intensidade e o grau desse medo por meio dos seus pensamentos. Você só está com medo porque você interpretou cognitivamente que alguma coisa é ameaçadora. Então, primeiro identificar o que você pensou quando o medo começou a surgir, quando o sintoma de ansiedade começou a surgir, é importante para você conseguir avaliar a veracidade desse pensamento. Existem riscos, mas geralmente quando nós começamos a sentir sintomas de ansiedade, a gente está exagerando esses riscos. Seu cérebro está entendendo como algo muito maior do que de fato está acontecendo nesse momento com você. Então o cérebro acaba catastrofizando, a gente fala na terapia cognitivo-comportamental, né? A gente pensa no pior cenário, na pior coisa, ou então tem uma interpretação equivocada dos sintomas, como a gente falou agora, né? Sentir uma coceirinha na garganta já acha que é o coronavírus. Então, levantar os fatos que comprovam ou não de que só a coceirinha na garganta justifica o coronavírus, levantar fatos, hipóteses que comprovam que seus pensamentos são reais, a probabilidade de ocorrência realmente é real ou é muito baixa de ocorrer, está muito distante de ocorrer, já ajuda a diminuir essa ansiedade. Às vezes a pessoa está tão ansiosa que ela não consegue pensar sobre os pensamentos, analisar a veracidade deles, questioná-los e buscar dados da realidade. Então, uma alternativa, às vezes, para fazer antes disso é a respiração diafragmática, que é uma técnica que consiste... Preste atenção que a Camila vai ser ótima. Essa funciona muito bem, a gente usa na clínica para pacientes com quadro de pânico e ansiedade, e você pode fazer em qualquer lugar, em qualquer horário, em qualquer momento. Mas é importante que você faça assim que você começar a sentir os primeiros sintomas de ansiedade, não espere piorar. Já faz logo, porque você vai conseguir reduzir esse sistema de estresse hiperativado mais rápido e conseguir impedir uma crise de ansiedade ou impedir algum outro mal-estar maior, né? Então, você vai pôr a mão no seu diafragma, aqui no meio, né, da barriga, embaixo do peito. Vamos fazer juntos. 1, 2, 3, vamos fazer juntos para melhorar, porque a gente com tensão aí, todo mundo tá um pouquinho, né? Vai lá, pode começar, Camila. Então, geralmente, quando a gente está ansioso, a nossa respiração é aqui no ombro. E a nossa barriga não sobe e desce. Então, quando você põe a mão, você percebe que não está mexendo sua barriga, seu diafragma. E aí, você precisa, então, normalizar essa respiração. Porque essa respiração curta, ela te deixa mais nervoso, mais ansioso, porque entra pouco ar. E aí pode aumentar os sintomas de ansiedade, porque está entrando pouco ar, porque você está respirando pouco. Então, como você vai fazer? Você vai inspirar devagar, expandindo a barriga, as costas, como se você fosse um balão. Você imagina assim no balão. Então, devagar, não é rápido. Você inspira lentamente, segura um pouquinho e solta bem devagar. E vai afundando essa mão na barriga, sai todo o ar. Depois repete devagar. Existem alguns aplicativos que ajudam visualmente. Você vê a velocidade, que quando a gente está ansioso faz muito rápido. Então, esses aplicativos, eles podem ajudar, GIFs até na internet, né? Podem te ajudar a ver o quão rápido você está respirando e desacelerar até chegar no ritmo do aplicativo. Isso ajuda muito, interrompe qualquer crise. E aí, conforme você vai se acalmando, você vai questionando os seus pensamentos. Lembra, pensamentos são só pensamentos. Nem sempre eles são reais. A gente comete erros de lógica. E você não precisa dar tanta atenção a esses pensamentos. Mas quando você está incomodada com eles, questione, está incomodado com eles, questione esses pensamentos, verifique qual a probabilidade deles acontecerem, a veracidade, se tem dados suficientes, fatos suficientes que provam eles, e mude para um pensamento mais adaptativo. Eu estou com medo, eu estou preocupada, estou ansioso, mas estou tomando todos os cuidados. Não preciso ficar tão preocupado, eu não preciso achar que alguma coisa muito ruim vai acontecer. Isso já é muito bom, já ajuda bastante a diminuir a ansiedade. Nesse período e mais ainda que a gente está isolado, procure fazer atividade física em casa mesmo. Atividade física também ajuda a relaxar, ajuda a diminuir essa tensão. E práticas de meditação, como mindfulness.
de atenção plena. Tem vários aplicativos, a editora Sextante disponibiliza os áudios do livro da atenção plena deles gratuito, é um áudio por semana. Fazer todo dia e quantas vezes você sentir necessidade ajuda a melhorar essa capacidade de autorregulação top-down, né? Então, as pessoas ansiosas têm uma dificuldade do controle inibitório, inibir o sistema límbico, né? Inibir essa amígdala hiperativada. O treino da atenção plena, que é essa meditação da atenção na respiração, ele fortalece essa conexão neural e melhora essa regulação emocional. Então, é super recomendado que pratique diariamente meditação. É uma meditação curta, de alguns minutos, ninguém vai ficar que nem um monge budista horas meditando, né? E você pode fazer mais de uma vez por dia se sentir necessidade, sentir-se ansioso. Essa é outra técnica bastante utilizada que ajuda muito. Use sem moderação, né? Use sem moderação. Use sem moderação. Eu fiz agora, você fez lá, já dá uma melhorada. E eu falei no sábado, numa live que eu estava fazendo, né? Que uma diferença das outras pandemias que teve, agora a gente tem tanto recurso que está nos ajudando, as pessoas estão se ajudando. Então, eu sempre tento ver o copo mais cheio, vamos dizer assim, porque a gente tem aplicativos, a gente tem como conversar. Aniversário da minha mãe é sexta-feira. Minha mãe está com pressa de matrícula. Ninguém vai visitar. Nós vamos, já combinamos que cada 2 vai ligar para ela com chamada de vídeo para cantar parabéns. Então, tem que pensar nisso também. As pessoas que estão sozinhas, como que a gente vai ajudar essas pessoas, né? Eu quero voltar isso era outra coisa que eu ia falar. Oi, desculpa. Isso era outra coisa que eu ia falar para diminuir a ansiedade, né? Ter uma rotina de atividades é importante. Então, fazer uma agenda para quem está sentindo meio perdido aí nesses dias em casa, fazer uma agenda de atividades, fazer atividades prazerosas, é importante para a pessoa não ficar pensando só no que está acontecendo. Desliga a TV, você não precisa ouvir todas as notícias do mundo. Você pode ver uma notícia só no site oficial uma vez no dia e ter esses momentos de lazer e de interação com pessoas. Se você está sozinho em casa, as alternativas que as pessoas estão encontrando são fantásticas. Tem grupos de amigos meus, e eu estou vendo na internet, fazendo atividade física juntos. Então, você tem preguiça de fazer sozinho? Faz todo mundo uma live juntos, ou faz todo mundo um Skype juntos, liga cada um na sua casa o que eles escolheram para fazer atividade física, e eles fazem atividade física juntos, um incentivando o outro, brincando e não deixando o outro desistir. Isso faz você também ter um compromisso, que é difícil a gente ter um compromisso quando está em casa de fazer atividade física, né? Que a gente já tem preguiça de fazer, já tem preguiça de ter academia, né? Então você vai ter um dia e um horário para fazer exercício com seus amigos. Marque Skype, Hangout, a forma que você tiver de vídeo com amigos e familiares para rir, para falar de bobagem, não fica conversando de coronavírus, para a gente se sentir pertencente, vinculados, porque solidão é diferente de solitude, né, Sônia? É importante as pessoas saberem disso, que elas confundem. E isso gera mais mal-estar, né? Você explica para gente qual a diferença aí. Explica rápido. Nós vamos fazer outra live, tá? Porque não vai dar tempo de falar tudo. Não vai. Fala qual é a diferença. Qual a diferença de solidão e solitude? Vai lá. Rapidinho. Estar sozinho fisicamente não é solidão, é solitude. Porque estar em solidão é uma sensação de não poder contar com ninguém, de você não ter conexão emocional, vínculo com ninguém. Então, é aquelas pessoas que não têm com quem contar quando precisa, de uma emergência, de uma situação de ajuda, né? Elas podem ter 1000 amigos no Facebook, 1000 amigos no WhatsApp, mas se ela passar mal de madrugada e não ter para quem ligar, ela experiencia solidão, não ter com quem contar para ajuda. Agora, a pessoa em solitude, ela pode estar fisicamente sozinha, isolada no apartamento e não se sentir só, porque ela sabe que ela tem com quem contar. Então, uma das coisas que eu ia sugerir também, se está se sentindo bem, converse com algum amigo, ou busque algum profissional, que os psicólogos estão atendendo online também, caso você esteja com dificuldade de lidar sozinho, né? E converse com esse amigo, faz uma live, fala o que você está sentindo, o que está acontecendo, pede ajuda. A gente tem meios agora muito melhores de pedir ajuda do que nas guerras passadas. Imagina como era ficar isolado numa Segunda Guerra Mundial, né? Então, hoje, a gente pode usar esses recursos. A gente tem feito jogos, eu fiz com as minhas amigas, a gente brincou de stop sábado passado por Hangout. E isso foi muito divertido. Tem uma amiga minha que fez algo muito legal, que eu achei muito legal.
ela marcou o café da manhã com uma amiga. Então, ela estava cada um comendo na sua casa, mas conversando, falando das coisas do dia, etc. São formas de diminuir essa sensação de isolamento e aumentar a conectividade, e isso diminui a ansiedade também. Vou dar mais uma dica que eu fiz com um amigo meu no sábado, que não estava bem. Ele falou, tô com vontade de ouvir uma música. Eu falei, já tive uma ideia. Ele mandou a música que ele queria ouvir, a gente colocou a música, ficamos ouvindo a música no mesmo tempo e conversando no WhatsApp. Depois de ouvir, passou uma hora conversando. Então, assim, nunca tinha pensado em ouvir uma música ao mesmo tempo com uma pessoa no WhatsApp. E dá para fazer, gente. Eu tenho que voltar numa pessoa lá que está me dando agonia também. Teve uma pessoa ali atrás, que é a Cíntia, que falou que estava desempregada há um tempo, que iria começar dia 6. Nós vamos entrar numa pergunta agora que tem a ver com isso, porque algumas empresas que estavam contratando, vou falar agora da minha prática, que é com gestão de pessoas nas empresas, claro que a gente congelou essa contratação. Mas eu não sei qual que é a vaga no coisa da empresa, mas a ideia, eu estou vendo um movimento muito grande das empresas de não querer só simplesmente tirar o corpo fora, e sim achar uma melhor solução para quanto mais cedo a gente voltar a ter essa economia trabalhando, porque eu vou ser sincera, meu maior medo é com a economia, porque o coronavírus depois, porque muitos de nós vão pegar o corona e não vai acontecer nada, mas a economia vai afetar todo mundo como já está afetando. E aí, para essa pessoa que está lá, e para quem está tendo que trabalhar, vai ser rápido, porque acho que a gente tem só 10 minutos, Camila. Passou... Não, ainda tem 14 minutos, que bom, estava olhando o horário ali. Tem pessoas, né? Eu ouvi muito isso, porque eu trabalhei ontem presencialmente, hoje também. Ah, mas que horror, a empresa não fechou. Gente, não é tudo que vai poder fechar. E se fecha tudo, 15 dias a gente não tem o que comer, né? Claro. E aí até já vi alguns memes aí que a gente comprou coisa para um mês e comeu em uma semana. Você tá em casa com todo mundo, você faz mais comida. Então, não só na questão da comida, nas indústrias, no comércio, na limpeza, na questão médica. Que dicas você dá para manter a saúde mental das pessoas que precisam trabalhar? Nessa empresa, a gente pode dar a opção para a pessoa ir ou não ir. Nós estamos com um pouco mais de 50%, que já dá para fazer a empresa rodar. Mas e quem tem que trabalhar, que está ficando lá? Como que a gente faz? Tem gente falando aí, ó, ficaria mais aqui, o dia inteirinho na live. Nós vamos fazer mais live, tá bom, Maria Alva? Conta pra gente, Camila, algumas dicas para manter a saúde mental de quem está trabalhando, porque também não é fácil, né? Não é fácil. Nós temos que dar muito apoio e suporte a essas pessoas. Eu acho que uma das formas que nós podemos ajudar quem precisa continuar trabalhando, porque são serviços essenciais, né? Não dá para faltar comida, higiene, não dá para faltar os recursos e suprimentos para os hospitais, né? Para os aparelhos de saúde, e os profissionais de saúde são os nossos soldados, estão lá na frente do inimigo invisível, né? Eles também gostariam de estar em casa com a sua família. Então, uma das coisas que nós podemos fazer é dar suporte para esses profissionais, tentar ajudá-los da maior maneira possível, reconhecendo o trabalho, valorizando publicamente, porque esses profissionais muitas vezes não são reconhecidos ou são desvalorizados na nossa cultura e na nossa sociedade. Então, reconhecer a coragem deles, mostrar a importância deles estarem lá, mostrar o propósito para eles, é uma forma também de motivá-los a enfrentar esse medo e conseguir lidar com isso. Então, mostrar a importância e o propósito maior de que é enfrentar esse inimigo invisível, ele já ajuda bastante as pessoas a criarem coragem, né, a enfrentar. Então, vamos lá, eu preciso estar lá, né, porque vai fazer falta, vai fazer diferença. Se a gente não entende isso como importante, como desnecessário, o nosso cérebro nos desmotiva, né? E a gente acaba cedendo ao medo. Isso é uma forma. A outra é que todos encontrem alternativas para conseguir relaxar, diminuir a ansiedade, como essas técnicas que eu ensinei. Além de tomar os cuidados, fazer exame de evidências quando os pensamentos trazerem ansiedade, de que se aquilo que ela está pensando é real, se ela está tomando todas as medidas, se a empresa está tomando todos os cuidados, não tem por que sentir tanto medo. O medo não vai ser eliminado, mas ele vai ser mais fácil de manejar e administrar se eu consigo ver dados e evidências de que provam que está tudo bem, eu estou tomando os cuidados, a empresa está tomando os cuidados, então as chances de contaminação aqui são pequenas, são menores, né? E isso já também traz mais segurança para a pessoa. E valorizar o esforço dela de estar enfrentando um medo, né? Promover interação entre equipe e cooperação.
fazer essa equipe dar suporte e apoio um ao outro. Então, se vê alguém ansioso, incentivar as pessoas, vão lá, calma ele, conversa, não vamos fazer isso junto, eu te ajudo, ensina a técnica de expressão diafragmática para essa pessoa, mas a um ajudar o outro, trazer suporte, promover cooperação e reciprocidade lá junto, conversar, mostrar apoio, valorizar e reconhecer o que essas pessoas estão fazendo lá. Tamo junto. Criar o tamo junto, como dizem hoje em dia, reduz a ansiedade, né? Quando a gente se sente seguro no grupo que a gente está trabalhando, segurança pela empresa ou pelos líderes que estão conosco, tipo, eu posso contar com eles, isso diminui também a ansiedade. E essa cooperação e reciprocidade, esse vínculo, né, entre eles vai ser fundamental agora para eles conseguirem trabalhar e lidar com todo esse estresse. Legal. Pessoal, a gente está quase indo para o final, mas dá para fazer algumas perguntas aí, quem quiser fazer pergunta. Eu queria que vocês dessem uma nota para a live também de 1 a 10, como é que foi para a gente saber também se a gente foi pelo caminho. Já teve algumas pessoas que fizeram alguns depoimentos espontâneos aqui. E o que mais você gostaria de falar, Camila, enquanto não chega nenhuma pergunta aqui? Você quer deixar mais alguma dica? Porque você tem tanta coisa boa para nos ensinar. E se vier alguma pergunta, eu te interrompo aí e a gente vê a pergunta das pessoas. Pode ser? Tá bom, pode ser. O que eu gostaria de deixar como dica para as pessoas é que vai passar, não vai ser rápido. Nós temos aí uma previsão de até final de maio, parece agora, né, em que a gente vai precisar estar nessa fase mais estressante de confinamento e intensa de trabalho, né? Mas a gente fazendo uma agenda de trabalho, conseguindo usar Acho que a Camila caiu. estratégias para conseguir. Camila, sua internet tá oscilando, Camila. Ela não está me ouvindo. Não está ouvindo, Você, a gente não está te ouvindo. A internet. Não. Vamos esperando. Então, enquanto isso, eu vou responder uma pergunta da Carolina Ribeiro. Como trabalhar normal quando temos uma pessoa em casa com Covid? Só se for home office, Carolina, né? A gente sabe disso, que é complicado. Trabalhar presencialmente não dá. A Camila está tentando reconectar lá. Vamos ver se ela vai sair. Sai, Camila, que eu te chamo de novo. Acho que não. Camila? Camila? Ela não está me ouvindo. Ai, que pena, a gente já estava deixando... Não. Sai e volta de novo. Sai. O pessoal... a Camila saiu, agora eu vou chamar ela de novo. Tá travando da Camila. A Tereza gostou do tema. Eu já vou chamar assim que ela entrar aqui de novo. Ela já desligou e está voltando. A Camila, excelente. Parabéns, Camila. Sônia, excelente escolha. Vamos ver se a Camila entrou de novo para eu chamá-la. Mas acho que ela não entrou ainda não, gente. Infelizmente, a Camila saiu bem no finalzinho. Eu prometo que... ela voltou. Deixa eu ver se eu consigo convidá-la aqui. Camila, vamos convidar a Camila, que está no final de todos lá, só para ela terminar aqui. Opa, não, achei. Já vai adicionar, pelo menos para ela dar um tchau, porque a gente tem 5 minutinhos para terminar. Oi, Camila. Oi, voltei, desculpa, deu alguma pane aqui. Camila, a gente estava todo mundo desesperada, mas aqui todo mundo falando super bem de você. Eu respondi algumas perguntas a partir do meu ponto de vista, porque a pessoa queria saber como trabalhar com alguém com Covid. Eu falei que não daria, mas que só se fosse home office, né? Então, eu queria que você acabasse de falar só finalzinho aqui, que tem alguns minutinhos para a gente terminar, porque tá todo mundo querendo dar um tchau para você e todo mundo gostou bastante da live. Pode falar. Que bom que vocês tenham gostado. Então é isso, faça uma rotina, não trabalhe em demasia, também coloquem limites, porque as mídias sociais, o sistema online acaba fazendo com que a gente trabalhe muito mais do que deveria. E se você está se sentindo ansioso, angustiado, tenta achar atividades prazerosas para fazer. Você pode fazer também por Skype com outros amigos. Não fique sem fazer nada, busque conexão social e... quando você estiver trabalhando, se organize, estabeleça horários, metas, rotinas, para que você consiga dar conta sem se sobrecarregar e sem ansioso, angustiado de como trabalhar online. Eu sei que é uma novidade para muita gente o home office, né?
Mas é super possível e eu acho que esse coronavírus vem nos ensinar quantas coisas no trabalho a gente pode mudar que é até melhor do que era antes, viu? Eu também tenho certeza que a gente vai sair mais forte depois dessa questão. Ninguém esperava uma guerra não tão anunciada, mas veio muito rápido, né? São tempos diferentes que as coisas acontecem simultaneamente, mas a gente tem muito recurso para sair melhor disso e um aprendizado grande. Eu agradeço muito você, Camila, a sua disponibilidade. Eu sei que você está trabalhando bastante coisa ainda por causa das aulas EAD que você está fazendo. Mas foi incrível, todo mundo gostou, todo mundo elogiou aqui. E vamos ver se a gente consegue marcar mais uma, porque eu acho que é o nosso papel. Se eu puder disponibilizar esse canal, que tem algumas pessoas que me seguem aqui, a gente vai fazer isso com a boa vontade do mundo, que até eu me sinto melhor também. E eu também, isso é um prazer. Até amanhã a gente vai disponibilizar esse vídeo lá no no RH Descomplicado, que é meu canal no YouTube. E a gente divulga, a Camila também divulga. E vamos fazer outro. Gente, vamos me ajudar aí, vamos ficar unidos. Mesmo à distância, a gente tem como se unir nesse canal online aí, tá bom? Gratidão a todos e a gente vai vencer, tenho certeza. Tá bom? Vamos. Obrigada a todos. Obrigada, Sônia. Foi um prazer. Tchau. Obrigada.